Costa, Almirante José Espínola e General Mourão Filho. As defesas de Heleno Fragoso foram inúmeras, todas vigorosas e incansáveis, frente à violenta máquina repressora e parte da mídia conservadora. Vale lembrar a defesa de Enio da Silveira, da editora Civilização Brasileira, preso várias vezes, especialmente no caso que ficou conhecido como IPM da Feijoada, porque um suposto manifesto do ex-governador Miguel Arraes teria surgido nas feijoadas na casa de Enio. Entre várias defesas, é justo lembrar as palavras dedicadas ao seu companheiro de escritório à época, Dr. Nilo Batista. A nossa defesa final foi integralmente feita e assinada por Nilo Batista. Nilo é hoje, como todos sabem, um dos melhores advogados criminais. Naquela época, ele trabalhava no meu escritório. Foi um período mais intenso de minha vida profissional. Atuávamos, então, em inumeráveis quantidades de processos e era raro o dia que não nos empenhávamos em longas conversas sobre assuntos técnicos e profissionais. Nilo foi um companheiro admirável e me lembro com saudades dos tempos de nosso trabalho comum. Entre nós existe sólida amizade, hoje favorecida por constantes convivências acadêmicas e profissional. A defesa escrita por Nilo, fez de Enio e de Félix Cohen é um trabalho primoroso. Relendo hoje, a sensação de que tenho é que é uma argumentação arrasadora. Heleno defendeu perseguidos de esquerda, de direita, políticos, sindicalistas, entre os quais o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A defesa mais significativa de seu compromisso, de sua dedicação e de sua ética, talvez tenha sido no caso de Stuart Andrew Jones. O jovem Andrew Stuart foi brutalmente assassinado por militares na base aérea do Galeão, arrastado por um jipe e obrigado a ingerir gás carbônico direto do cano de escape do veículo. Diz doutor Fragoso, Zuzu Angel me pediu que fizesse a defesa nesse processo. Eu me mobilizei e então, com os meus companheiros de escritório, Nilo Batista e meu filho Fernando, para longas e difíceis batalhas judiciárias que defendíamos não mais a pessoa de Stuart, mas sua memória. E continua, de Stuart dizia Zuzu Angel que desde pequeno era um idealista, ajudando os pobres e os necessitados. Estou convencido, diz Heleno, que seu sacrifício foi inútil. Ele nos deixa a prova plena da ferocidade da ditadura militar e da insensibilidade de seus servidores. O regime era criminoso. É preciso que todos saibam disso para detestá-los e para amar a liberdade. Este caso representou para mim, como advogado, e na pessoa, a mais penosa e amarga experiência daqueles tempos difíceis. Heleno defendeu Stuart, ou a memória deste, até a anistia. Seu corpo jamais foi encontrado e nunca pode ser esquecido, assim como tantas outras vítimas da repressão, guerrilheiros por um Brasil que ainda estamos longe de conquistar. Como não lembrar que o próprio Heleno foi vítima de sequestro a 1h da manhã por agentes da repressão, na mesma ocasião que foram sequestrados Jorge Tavares e Augusto Sequim de Moraes Grego. Quantos frutos podres do regime deixou pelos tempos, em permanências históricas de autoritarismo, em torturas e nos próprios sequestros, antes desconhecidos de nossa realidade. Heleno Fragoso foi exemplo na advocacia, mas também na academia. Não só na dogmática, mas em fazer do acadêmico uma centrífuga de ideias com revista de direito penal, até o exemplar número 30, posteriormente revista de direito penal e criminologia, aonde escreveram expoentes como os professores René Arialdotti, Juarez Cirino dos Santos, Heitor da Costa Júnior, João Mechieri, Lola Aguiar de Castro, Eugênio Zaffaroni, entre outros. Em 1980, o professor Heleno Cláudio Fragoso lançou o livro Direito dos Presos, pela editora Forense, em coautoria com Yolanda Catão e Elizabeth Susequinde, na qual brada pelo limite do poder do Estado,
demonstrando que os efeitos da sentença penal não podem passar da perda da liberdade, não afetando os demais direitos do preso. Parte importante da obra de Heleno, neste livro, faz despertar que na disciplina carcerária há um abismo entre o regulamento e a prática. As punições mais graves previstas no regulamento são na prisão, dentro da prisão, o isolamento na própria cela, a cela de segurança, a cela de isolamento especial. Essa última é a cela surda que Augusto Thompson assim descreve. Cela nua, cimento puro, sem móveis, trancado dia e noite, isolamento completo. Este tipo de punição afeta gravemente o equilíbrio psíquico. O isolamento é apontado como uma das causas de alto índice de suicídio nas prisões. Ele provoca, pelo alto índice, pela falta de interação social, atitudes autistas, em que o indivíduo se volta para si mesmo, ou em atitudes agressivas, causando inaptidão social, afetiva e intelectual. O isolamento total só pode ser aplicado, continua Heleno, em casos especiais, por curto período de tempo. No começo dos anos 70, os tribunais americanos condenaram a segregação de presos por mais de 30 dias como tratamento cruel e desumano. Heleno Fragoso não viu chegar a lei dos crimes hediondos, 8.072 de 90, e o RDD, Regime Disciplinar Diferenciado, que normatiza o isolamento com duração máxima de 360 dias, sem prejuízo de repetição da sanção por nova falta grave da mesma espécie até o limite de 1/6 da pena. Se aqui estivesse, Heleno seria a voz contra os absurdos que estamos vivendo, o direito penal sendo majorado a cada dia em pleno regime democrático. Novas lutas por espaços investigativos, em vez de PMs da feijoada, inúmeras ações pirotécnicas das polícias, com nomes cada vez mais criativos, operações esta ou aquela, no eterno discurso de que não há condenação, como se a condenação fosse necessariamente o desdobramento de qualquer ação penal, independente da culpa e de prova, que tudo acaba em pizza. Antes a feijoada que a pizza, já que mais brasileira, nacionalista, do que a representação do American Way of Life, que pretendem imitar no encarceramento da pobreza, citada por Luiz Vacan. Mas Heleno está entre nós. Seus ideais ainda animam novas gerações. Suas revistas continuam sendo editadas, agora pelo professor Nilo Batista, no Instituto Carioca de Teologia, como discursos sediciosos. Sua família é motivo de orgulho. Dedicada à advocacia, Fernando e José Carlos seguiram seus passos. José Carlos foi a companhia de seu pai cedo, prematuramente, e a este o título é estendido. Assim como a medalha Tiradentes e seus netos, Cristiano e Rodrigo, que também se dedicam ao direito penal, a família cultiva sua cultura, atualiza seus livros, revive e vive sua vida. Parabéns, Heleno Fragoso. Parabéns, José Carlos. Vocês são exemplos de vida. Parabéns, Fernando, Cristiano, Rodrigo Fragoso. Parabéns, João Pedro. Vocês merecem.